vontade, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A palavra está com o pastor Alain. Glória a Deus. Eu vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, reunidos aqui na congregação. Quero saudar com bem-vindos os irmãos da sede que estão nos visitando nessa noite, aqui, os irmãos também da congregação. E os irmãos que estão com as vossas Bíblias, abram em 1 Samuel, capítulo 22. Vamos ler do versículo, capítulo 21 também, para os irmãos terem um entendimento melhor. Primeira Samuel, capítulo 21, versículo 10, e depois vamos ler o capítulo 22. Davi foge para Aques, rei de Gate. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essa palavra no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Falta-me a mim doidos para que trouxesse a este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 ao 3. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai, a mim, a minha mãe, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Somente até aí podei tomar os vossos assentos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Irmãos, quando eu estava estudando essa passagem, eu me recordei de uma palavra que eu sempre falei para alguns irmãos, e sempre falei essa palavra com Deus, que no dia que eu fosse um pastor de igreja, que eu dirigisse alguma igreja, eu queria que Deus mandasse para a igreja a qual eu fosse pastor, pessoas como foram na caverna de Adulão, pessoas endividadas, enfermas, de espírito desgostoso, que nós entendemos hoje que é uma espécie de depressão que aquelas pessoas sentiam. E esse era o tipo de pessoas que eu pedi para Deus que estivesse no nosso meio ou à minha volta, pessoas desse jeito. E que Deus ele derramasse a mesma unção que ele derramou ali na caverna de Adulão ali para aquelas pessoas que entrassem dessa mesma forma na congregação, na igreja a qual eu fosse pastor, e elas saíssem dali transformadas. E eu pedi pessoas imperfeitas, pedi pessoas cheias de defeitos, pessoas que tivessem que passar por um processo. E dizendo para os irmãos aqui, abrindo um parênteses, e também olhando para mim, um pastor com defeitos, falho, como é que colocar pessoas perfeitas à minha volta, Nós somos perfeitos em Cristo Jesus, mas somos imperfeitos, temos nossas falhas e nossos pecados. E eu sei que assim como foi na caverna de Adulão, vai ser também na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, se foi endividado,
em aperto, com um espírito desgostoso, que é um descontentamento, uma espécie de depressão. Mas eu sei que Deus, Ele é capaz de mudar a sua vida e de mudar a sua história, amém? Em 1 Samuel capítulo 22 aqui, fala que Davi ele estava fugindo. Davi ele se fez como louco, até a sua saliva, a sua barba, melhor dizendo ali, escorrer pela sua barba, a barba a ponto de um rei ali dizer que Davi era louco. Davi estava fugindo da presença de Saul, e Davi ele vai ali de encontro a esse primeiro rei, e depois ali na sua fuga ainda, ele se encontra em uma caverna. E nesta caverna, Davi, quando estava lá, vem os seus pais ali, todos da casa de seu pai, e eles ali vão e se ajuntam naquela caverna. Homens ali, sabendo de Davi que estava nessa caverna, eles vão e entram naquela caverna também. Homens endividados, apertados, de espírito desgostoso. E se eles eram ali endividados, eles eram também mal afamados ali pela sociedade de onde eles viviam. Mas antes de entrarmos na caverna de Adulão, eu quero trazer um pouco da história de Davi. Quem era Davi? Como foi o chamado de Davi? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1, Deus ele olha para Samuel ali e ele diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai até a casa de Jessé, o belamita, prepara uma botija de azeite, porque lá há o rei de Israel, a quem ele ia levantar. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele pega ali a botija de azeite ali, e quando ele vai para aquele lugar, antes ele declara algo para Deus: Senhor, mas Saul, sabendo disso, ele vai querer me matar. E Deus fala a ele que você vai sacrificar. E quando Davi parte para a casa de Jessé, o belamita ele encontra anciões naquela terra, e ele vai e consagra eles ali, santifica eles e vão até a casa de Jessé. E quando ele vai até a casa de Jessé, creio eu que ele já teve uma conversa com o pai dele, e ele manda chamar os filhos ali de Jessé. Jessé ali já sabendo que algum dos seus filhos ia se tornar o novo rei de Israel, ou melhor dizendo, a consagração, o óleo ia descer sobre a cabeça de um dos seus filhos. Ele manda chamar os seus filhos, e Jessé chama o primeiro se chamava Eliabe. E quando Samuel olha para Eliabe, ele fala: certamente esse é o ungido do Senhor. Irmãos, naquela época, quando eles iam levantar um rei ou um capitão, ou alguém ali da guarda real, eles chamavam o homem que era mais alto, o homem que dos ombros para cima era formoso, o homem de aparência ali, de físico ali bem elevado, que ele demonstrava grande força. E ali ele olha para Eliabe e diz: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas logo Deus ali no versículo 7, ele diz para Samuel ali que ele não se atentava para o homem, ele não via o homem como o homem vê, porque ele via o coração. E o Senhor acrescenta dizendo que aquele ele tinha rejeitado. Veja, irmãos, como Deus ele escolhe uma pessoa. Quando Samuel, olhando pela visão humana, ele vê Eliabe, ele é forte, dos ombros para cima, parece um guerreiro, parece um maioral, parece um homem forte. Mas Deus fala: ei Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque eu vejo o que está no coração. E quando Deus, meu irmão, ele te escolheu, ele me escolheu, cada um que está aqui nesta noite, ele não olhou para as suas falhas, por seus defeitos, ele não olhou talvez se você ali talvez tinha dificuldade em falhar, mas ele primeiro olhou para o seu coração, porque Deus ele não vê como vê o homem. Irmãos, talvez até nós mesmos colocamos dificuldades e empecilhos na nossa vida, e muitas vezes nos olhamos assim e falamos: eu não consigo. Colocamos dificuldades, colocamos pedras no nosso caminho, ou fazemos como Pedro, em vez de olhar para Jesus, olhamos para a tempestade que é muito forte. Mas eu digo nesta noite para você, quando Deus ele te olhou, não olhou para a sua estatura, nem para a sua voz, mas ele olhou para o teu coração. E eu te digo nesta noite: você é um escolhido, você é
ungido do Senhor Jesus. Passa ali, irmãos, todos os filhos de Jessé, e Samuel olha para Jessé e pergunta: passaram-se todos os mancebos, todos os seus filhos? Jessé, ainda falta um, o mais novo, ele está no campo, é pastor de ovelhas. Então mande chamar ele, porque só assentaremos à mesa quando ele estiver aqui. Quando entra nas portas ali, entra um jovem franzino, ruivo, de boa aparência, não tinha aparência de guerreiro, não era muito formoso como Eliabe. Ali, se colocasse os dois, ia encontrar defeito em Davi, ia encontrar qualidades em Eliabe. Mas quando nós lembramos do versículo 7, nós logo lembramos e vemos que Deus não olha para a aparência como vê o homem, porque Deus, ele olha o que está dentro do coração. E naquela hora Deus ali dá um sinal para Samuel: é esse que eu escolhi, é esse que é ungido. E eles derramam o óleo na cabeça de Davi e unge ele sobre o rei de Israel. Sabe o que acontece, irmãos? Davi não vai direto para o trono. Davi, ele não sai e diz que era o novo rei de Israel, mas Davi volta para o pasto, continua cuidando das ovelhas, porque entendemos que tudo tem um processo, entendemos que existe um tempo ali de partida até o tempo de chegada. E Davi ali, que estava com o Espírito de Deus, ele sabia disso. Naquele momento o espírito mau ali da parte do Senhor se apoderou de Saul, e Saul ali começou a se tornar um homem mau, passou a se tornar um homem perturbado. O povo sabe que Davi era um homem que tocava harpa também. Saul manda ali chamar alguém que conhecesse ali de música e tocasse para se acalmar. E toda vez que Davi chegava, cantava ali a harpa, tocava hinos ali ao seu Deus. Davi ali, quando cantava, Saul se acalmava, porque a melodia que saía de Davi ali, das suas mãos tocando aquela harpa, era a melodia mais pura, era um hino ao nosso Deus. E quando Davi parava ali, aquele hino, o espírito mau se tornava novamente. Chega um tempo mais sombrio sobre Israel, a qual eles estavam guerreando contra os filisteus, a qual era a oposição de Israel. No capítulo 17, a palavra do Senhor vai dizer que eles começam uma guerra. Vem um homem de Gate, ele era gigante, era valente desde a sua infância, e ele afrontava o povo de Deus, ele afrontava o povo de Deus a ponto deles temerem. Ele era um gigante, era de alta estatura, e o pai de Davi, chamado Jessé, manda que ele vá até seus irmãos. Quando Davi chega ali, espreitando ali pelas beiradas ali, os seus irmãos falam: Davi, quem te mandou aqui, Davi? Por acaso quer perder as poucas ovelhas que o nosso pai tem? E eles afugentavam Davi, falavam que conhecia a sua malícia, e Davi ali de longe olhando e falava: quem é esse homem para afrontar o Deus vivo de Israel? E a palavra vai dizer que Davi ali se encontra com Saul, e ele diz que eu irei pelejar contra ele. Eles olhavam para Davi e falavam: mas você é um menino, você não vai conseguir, porque ele é um homem de guerra desde a sua infância. E Davi contava umas histórias que nem mesmo eu lendo a Bíblia eu acreditava. Ele: Senhor, certa vez veio um urso, certa vez veio um leão, e aquele leão tentou tomar uma das ovelhas, e eu lutei com eles e matei. Parece uma história de criança, parece até que era mentira. Esse jovem franzino, esse jovem sem aparência, esse jovem que parece que não tem nenhum músculo, um muque como nós dizemos, parece que é fraco. Eles olhavam, mas mesmo assim colocaram a armadura. Davi ali ficou ali meio bagunçado, não sabia nem andar, porque ele era magro e a armadura era de um guerreiro forte. Davi não conseguiu chegar até o gigante daquele jeito, mas quando ele tira aquilo, pega 5 seixos, uma funda que é uma espécie de baladeira, chamada na nossa língua, chamada no nosso meio, e ele vai até o gigante caçoa de Davi. Por acaso eu sou um cão, Davi, para vir com pedras e paus me acertar? Mas o que ele não sabia era que Davi estava indo no nome do Deus vivo de Israel. O que ele não sabia era que Davi não precisava de arma, não precisava de escudo para vencer aquela batalha, porque Davi tinha o principal. Davi, ele tinha Deus na sua vida. E eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, se Deus ele for na tua vida, não vai ter gigante, não vai ter muralha, não vai ter dificuldade, não vai ter nenhum impedimento que possa fazer você alcançar a tua vitória, alcançar o teu objetivo, porque o que você mais precisa na sua vida é
está usando, que não é o que você está fazendo, mas é se o que você está fazendo está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, não precisa nem ser bom de mira para acertar o alvo, não precisa nem ser muito bom ali de exegese, de hermenêutica para pregar a palavra do Senhor Jesus. Se você tiver presença, se você tiver o Espírito de Deus, não se preocupe, porque quem vai guiar a tua boca é o Espírito Santo de Deus. Quem vai guiar a tua boca, quem vai guiar os teus caminhos é o Espírito Santo de Deus. E Davi precisou só de uma pedra. Quando ele roda a funda bate no centro da testa do gigante, aquele seixo que nós conhecemos como pedra, o gigante cai. Davi corta a sua cabeça e leva ali também a sua espada, e todos ali começam a aplaudir Davi de pé. Parecia que era um guerreiro que o povo olhava. Eu não acredito que esse homem matou um urso, eu não acredito que ele matou um leão, eu não acredito que agora ele matou um gigante desse jeito. Muitos olham para a sua vida, desacreditam, duvidam, diz que não vai dar certo, diz que não vai acontecer, diz que você está perdendo o seu tempo. Mas eu digo para você, meu irmão, que toda vez que você dobrar o teu joelho, tem um Deus lá no céu ouvindo a tua oração. Que toda vez que você dobrar o teu joelho, que você for com sinceridade, humildade até o Senhor Jesus, tem um Deus lá no céu. Lembra de Daniel, irmãos, quando o anjo veio visitar Daniel depois de 21 dias, o anjo aparece até Daniel e fala: desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, Deus estava ouvindo a tua oração. Irmão, talvez quando você liga para alguém, ele pode até não atender. Talvez quando você manda um recado para alguém, o recado pode até não chegar. Mas experimenta orar ao Deus do impossível. Basta dobrar o teu joelho que a tua oração chega lá no céu. Glória a Deus, aleluias. E a palavra do Senhor fala que depois daquele dia ali, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Quando eu falo aqui essa palavra, não que ela esteja escrita, mas nós sabemos aqui com o decorrer da história que a vida de Davi, depois daquele dia, ele passou a ser perseguido de Saul. E vem ali também as mulheres, as donzelas daquela época, elas começam a cantar, elas começam a falar ali: Saul feriu seus 1000, mas Davi feriu seus 10 milhares. E nós vemos ali que depois daquele dia, a ira de Saul contra Davi passou a crescer mais ainda. Deus tinha rejeitado Saul, tinha matado o sacerdote, tinha oferecido sacrifício no lugar de Samuel, tinha poupado os melhores das ovelhas dos seus inimigos, e isso fez com que a ira de Deus se acendesse contra Saul. E Saul agora estava com raiva de Davi. Quando ele ouve aquela música, ele fica com mais raiva ainda. Sabe o que eu entendo nessa música, irmãos? Que aquelas mulheres estavam: Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares. Tem gente na minha e na sua vida que quer fazer, sabe o que? Eles armam uma guerra, coloca você, coloca eu, coloca outra pessoa, um para debater contra os outros. E muitas vezes você nem sabe, mas você está lá naquela competição. Se afaste dessas pessoas, se afaste de quem quer colocar você para competir com o outro. Siga a tua caminhada, siga o Senhor Jesus. Deus, ele não te colocou para competir com outro irmão. Deus não te colocou para competir com outro irmão. Segue a tua caminhada, segue a tua vida, faz a vontade de Deus e sai do meio de pessoas que te colocam para competir. Tem pessoas que montam uma rinha, colocam uma pessoa, coloca outra e começa a falar assim: a pessoa é melhor que o outro, a pessoa é melhor que aquele, eu sou melhor que aquele, e começa uma competição, e muitas vezes você nem sabe que está nela. Veja Davi só fez um serviço para Deus, mas depois que aparecem as músicas, as mulheres começam a cantar, e muitas vezes no nosso meio é desse jeito. Quem nunca viu filhos, talvez mais velhos ou mais novos, fala para a mãe: mãe, a senhora gosta mais de fulano, e o outro chega: não, a senhora gosta mais de outro. Ou chega outra pessoa e fala: você gosta mais do filho, gosta do outro. Coloca os filhos para competir uns com os outros, mas isso no nosso meio não vai existir, no nome santo do Senhor Jesus. Porque a partir de hoje, irmão, não vai olhar para o lado, não vai olhar para a esquerda, mas olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Nós somos um exército só, nós não devemos ferir, nem machucar, nem maltratar ninguém, porque o nosso alvo é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. E Davi, depois daquele dia, ele passou a ser perseguido por Saul.
A palavra do Senhor diz que Saul ele era um guerreiro que usava uma lança. E dificilmente um israelita ele escapava quando Saul lançava a sua lança. A palavra do Senhor diz que por mais de 2 vezes Saul ele lançou a sua lança contra Davi, e todas as vezes Davi desviava. Davi tinha menos tempo de guerra que Saul, mas por que Davi ele desviou? Porque Davi tinha presença, porque Davi tinha Deus. O inimigo pode até armar cilada, mas você não vai cair. O inimigo pode até cavar a cova, mas você não vai entrar. O inimigo pode até preparar ali uma cilada, mas você não vai cair, porque você tem presença, porque você tem Deus. E quem tem Deus conquista o impossível. Quem tem Deus tem vitória. Quem tem Deus tem porta aberta. Quem tem Deus recebe milagre. Quem tem Deus vê o céu abrir. Glória a Deus, aleluia. E Saul, por muitas vezes, vendo que não ia conseguir deter Davi, não ia conseguir parar. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém consegue parar aquele ou aquela que Deus levantou. Ninguém consegue parar, irmãos, aquele ou aquela que Deus levantou. E a palavra do Senhor diz que Davi começa a correr. Davi tinha tudo, a unção estava sobre ele, mas ele disse: eu não vou ferir o ungido do Senhor. Ele preferiu fugir do que matar Saul, que também tinha sido derramado o óleo. Davi se afastou, preferiu correr, preferiu fugir. Existe uma amizade muito grande entre Davi e o filho de Saul, chamado Jonatas. Ele fala: Davi, meu pai quer te matar. Davi, meu pai, ele não gosta de você, mas ele pede que Davi ali lembrasse da sua casa. Os irmãos lembram de Mefibosete, que Davi vai honrar lá na frente. E Davi, irmão, sabendo disso, ele passa a fugir mais de Saul. Ele não enfrenta Saul, mas ele passa a fugir dele. E muitas vezes dizia: quem sou eu para ferir o ungido do Senhor? E Davi foge. E certa vez Davi estava perto do rei Aques, que nós acabamos de ler. Ele se finge de doido, começa a babar, a sua baba se escorre. Davi sabia que estava em minoria, e Davi começa a fugir mais ainda. E no capítulo 22 ele entra numa caverna. Davi precisava de ajuda, Davi precisava de consolo, mas quando ele está na caverna, Deus vai lá e manda os filhos da casa de seu pai. Lembra dos irmãos de Davi que falaram assim: Davi, sai daqui, Davi. Lá atrás Davi falava, e ele vindo lá curiando, vendo aquilo: sai daqui, eu não conheço a tua malícia, Davi, quer perder as poucas ovelhas do meu pai. Mas agora eles sabiam que a unção de Deus estava sobre a vida de Davi. Eles vão até a caverna, o meu irmão está lá, o meu filho está lá, e eles vão até lá. Eles sabiam que agora Davi estava sendo ungido, era um ungido do Senhor. Na tua vida muitas vezes é assim, tem pessoas que não dão crédito, tem parentes que não dão crédito, tem irmão que não dão crédito, mas Deus te dá o teu crédito. E a glória que Deus vai manifestar na sua vida, os teus irmãos, os teus parentes, os teus amigos, os teus parentes, os teus companheiros, os teus colegas de trabalho, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. E Davi está precisando de ajuda, está na caverna de Adulão. Quem já assistiu o filme antigo sabe como é uma caverna. É escuro, sem luz, talvez possa ter água, talvez possa não ter. E a palavra do Senhor diz que: e ajuntou-se a ele todo homem em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e Davi se fez chefe deles. Sabe o que acontece na caverna? E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Vai acontecer na tua vida momentos parecidos. Tem momentos na nossa vida que nós estamos precisando de ajuda. Tem momentos na nossa vida que nós estamos precisando de um abraço. Tem momentos na nossa vida que nós estamos precisando de uma palavra, nós estamos precisando de uma oração. Aí Deus vai lá e mandou 400. E Deus vai mandar pessoas que você vai ter que dar um abraço, que você vai ter que fazer oração, que você vai ter que pregar, que você vai ter que cuidar e que você vai consolar. E mesmo assim Deus vai te abençoar. E dessa forma Deus vai te abençoar. Você ali ajudando pessoas, você precisando de ajuda, passando pelo deserto, passando pelo vale, passando pela tempestade, mas lá na tempestade não está
erguendo alguém. Lá no deserto você está mostrando o caminho é por aqui. Você está precisando de uma palavra. Você, irmão, é assim que a palavra de Deus diz. É por aqui que nós vamos andar. É assim que Deus cura. É assim que Deus faz milagre. E você ali muitas vezes ferido, cansado, mas você continua andando. Você continua falando. Você continua pregando. Você continua colocando a mão sobre as feridas e as feridas sendo curadas. Irmãos, a unção não era que Davi era bom, não é que a caverna ali tinha espada, tinha ali equipamento de musculação, capacete, não. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que desses endividados, pobres de espírito ali, espírito desgostoso, homens em aperto, mal afamados, foi dali que saiu um dos primeiros exércitos ali, que eram comandados por Davi, e não tinha ninguém que superava esse exército, não tinha ninguém que colocava esse exército para correr. Tinha vezes que tinha mais do que o exército de Davi, mas Davi ia lá, feria, matava, vencia, e o nome de Deus era glorificado e crescia cada dia mais, irmãos. Lembra que eu falei que eu sempre pedi para Deus que entrasse pessoas dessa forma aqui dentro? Pessoas que talvez não estavam endividadas, mas estavam com o espírito desgostoso, que é uma espécie de depressão, é uma falta de alegria, era desse jeito. Por que eu pedi pessoas desse jeito? Porque na hora que nós nos reuníssemos, na hora que nós pregássemos a palavra, na hora que nós orássemos, na hora que nós dirigíssemos culto, na hora que nós louvássemos ao Senhor, e eu sou uma pessoa, irmãos, que eu posso dizer que eu tenho fé, porque eu já vi alguns milagres acontecer. Eu sei que tem pessoas aqui que também já viu um milagre acontecer, e quando nós se juntamos, meus irmãos, a glória de Deus se derrama no lugar. Então eu sei que aquele que estava endividado, Deus vai consertar. Eu sei que aquele que estava ali em aperto, Deus vai tirar do aperto. Eu sei que aquele que estava com o espírito de depressão ali, com o espírito desgostoso, depressão, angustiado, amargurado, triste, sem felicidade, quando nós se juntar, que nós invocarmos o nome do Senhor, então o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, os frutos dele é o que? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio e alegria. Porque, irmãos, o crente, irmãos, ele sente alegria nas coisas simples, como é lá fora. A pessoa lá fora, para ele ser alegre, ele precisa de uma bebida, ele precisa talvez de algo para se prostituir, precisa de algo ali, uma droga, algo que venha fazer ali, ele sentir uma alegria passageira. Mas nós não, só estar dentro da casa de Deus nós já está alegre, só nós está louvando nós já está alegre. Pode não ter nada dentro de casa, mas nós falamos assim: Deus está abençoando a minha vida. Nós falamos igual aquela mulher, o filho estava morrendo, ou parecia que já estava morto, mas ela falou: vai tudo bem. Na nossa vida muitas vezes está indo de água abaixo, mas o crente fala assim: está indo tudo bem, Deus está me abençoando. E quando nós começamos a lançar essas palavras de fé, Deus ele começa a abençoar a nossa vida. Todo mundo já passou por uma caverna de Adulão ou está passando. É inevitável você não passar por ela. Aquele momento no qual você quer ficar sozinho, ou você está sozinho, ou está passando por uma dificuldade, ou você está querendo sair de uma dificuldade, ou você está num local ali que parece ser escuro, não fisicamente, talvez possa estar cheio de claridade, mas dentro está escuro. Mas eu digo para você que o Espírito Santo de Deus é quem mostra a luz no fundo da caverna. É o Espírito Santo de Deus que mostra o caminho que você deve andar. É a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. É quem vai te mostrar de onde vem a alegria verdadeira, que é do céu. Glória a Deus, aleluia. A hora passou que eu me vi. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Se fez chefe deles. Não era porque Davi era bom. Bom que nos fala assim no sentido em qualidade de luta, treinar os guerreiros. Tinham aqui uma academia dentro da caverna? Não. Era porque o Espírito Santo de Deus estava ali. Era porque Davi ali, o Espírito de Deus que estava em Davi passava. E os 400 saíram dali mais forte ainda. Irmãos, sabe o que eu entendo acerca de liderança? Que todo pastor, irmãos, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer com que os guerreiros, não estou falando que os guerreiros vão sair ali com demonstração de desigualdade uns com os outros, mas não, ele tem que mostrar: é assim que você vai ficar forte,
É assim que você vai vencer, é assim que você vai ter que andar, é desse jeito. E nunca tentar ofuscar alguém que talvez esteja de Deus, fazendo com que aquela pessoa ali brilhe, ou com que aquela pessoa, a glória derrame sobre ela. Não, se Deus está levantando, glória a Deus. Se Deus ali abriu uma igreja em outro lugar, glória a Deus. Se Deus abriu uma igreja de outro ministério lá na minha casa, glória a Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Lembra que eu falei das questões das missões? Tem pessoas, irmãos, eu já vi pessoas falar assim, faz missão, e quando você faz, a pessoa acha ruim. Então, irmãos, eu sou assim, se eu vejo um missionário aqui, aí aparece outro missionário fazendo essas missões na rua, glória a Deus, que Deus levante mais missionários, que Deus levante mais pessoas trabalhando, que Deus levante mais pessoas fazendo a obra do Senhor, que Deus levante mais pessoas pregando, colocando a mão sobre os enfermos. E é isso, irmão, nós temos que glorificar e agradecer a Deus, porque o nosso irmão, a nossa irmã, ele está crescendo. Eu fico feliz assim, eu creio que os irmãos também ficam. Feche os vossos olhos. Feche os vossos olhos. E nesse momento coloque na presença de Deus todas as vossas petições. Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor Jesus, ó Pai, nesta noite venha fazer assim como o Senhor fez naquela caverna, Pai. Pessoas que entraram naquele lugar, ó Pai, estavam em aperto, em espírito desgostoso, endividados, mal afamados, ó Pai. E eu te peço nessa noite que assim como o Senhor fez naquela caverna, Pai, se entrou alguém aqui nesta noite, Senhor, talvez enfermo, ó Pai, que toda enfermidade seja curada no nome do Senhor Jesus, que toda doença saia agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor venha, Senhor Jesus, tirar do aperto, assim como tinha pessoas naquele dia, pessoas endividadas, Senhor, pessoas que a sociedade não dava nada por eles, ó Pai, e talvez nem eles mesmos acreditavam neles mesmos, ó Pai. Talvez você entrou aqui nessa noite e nem você acredita que Deus te tira dessa situação, mas eis que te digo nesta noite, para Deus nada é impossível. E assim como está no Salmo 113, versículo 7 ao 9, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar-se com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, derrama a tua glória, Senhor Jesus. Cura, Senhor, nessa noite os que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, com espírito desgostoso, que estão passando, Senhor, talvez por uma depressão, ó Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor Jesus, eu creio que a tua presença não tem depressão que fica, que a tua presença não tem enfermidade que fica, que a tua presença espanta o mal, derruba barreira, abre portas que ninguém pode abrir. Nós cremos, Senhor, no impossível e temos fé, ó Pai, que o Senhor vai operar milagres no nosso meio. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, cura, Senhor, liberta, salva, santifica, ó Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, que a alegria que nós venhamos sentir não é uma passageira, não é uma alegria mundana, mas é a alegria que permanece para sempre, ó Pai. E eu sei que as tuas coisas, Senhor Jesus, elas não se passam, porque até a tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre. Então as tuas coisas, a tua alegria, Senhor, vai permanecer para todo sempre, ó Pai. Transforma nessa noite guerreiros e guerreiras, valentes, ó Pai, nesta noite aqui, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos saiam daqui cheios do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado no nome de Jesus.